Boa noite! E o Insta já está informando vocês enquanto eu digito aqui, como sempre, o www.fundomarlenecolé.com.br para nós divulgarmos as ações do Fundo Marlene Colé, onde vocês terão a oportunidade de, deixa eu só fixar aqui, através de uma rifa online, ajudar os nossos amigos que muitas vezes vocês não veem no palco atuando, mas estão lá nos dando suporte, camareiros, contra-regras, bilheteiros, enfim. Ele já está aqui, Célia Damasceno, oi mãe, Mufa Murilo, João Vitor, e eu já vou convidar ele, Rainer Cadete. Boa Oi, Pedro. noite! Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem também, Então graças a tá Deus. bom. Eu coloquei Sim, o óculos redondo para combinar com você. ficou bem parecido. Ele ainda tem Ah, uns você viu? rajadinhos, né? Amarelos, né? Marrons. Lindo. Eu adoro. Tá um pouco mais colorido e dar um pouco de vida nessa quarentena, né? A gente tem que se arrumar, tem Sim. que fazer alguma coisa para a gente sair dessa energia que nós fomos puxados aí. Como você tá lidando com isso, cara? Olha, Pedro, eu tô particularmente me sentindo muito privilegiado por ter comida no armário, ter um lugar para ficar, ter uma terra para pisar, né? E particularmente tem sido uma experiência muito transformadora estar comigo mesmo, né? Ter a oportunidade de estar mais próximo do meu filho, que está com 13 anos. Por conta do trabalho, eu sempre viajo muito, né? Então, agora tem 3 meses, quase 4, que eu não saio de casa. Então, Uau. está sendo bem especial estar com ele, estar perto dele, né? Tenho lido bastante, tenho assistido muitas coisas, tenho planejado muitos projetos para quando a quarentena acabar. Mas eu sempre fui assim, eu sempre precisei muito de me manter ocupado, sempre fui muito ansioso, então eu sempre faço muitas coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? E isso está me ajudando na minha quarentena, mas é óbvio que não é obrigatório ser produtivo nesse momento Claro, caótico, né? A claro. gente precisa se manter bem, se manter vivo para poder passar por ele. Eu acho que a cobrança em todo mundo, mas principalmente nos artistas, às vezes é tão grande que a gente se sente é, é, sente uma necessidade de estar produzindo o tempo todo e há uma cobrança muito grande e eu acho que é uma coisa que as pessoas podem se colocar e entender que nesse momento muitas vezes não, o tempo todo a gente não vai conseguir produzir, porque a gente vai lidar com altos e baixos, a gente vai estar bem, mas a gente vai estar mal, a gente vai sentir preguiça mesmo estando só em casa, E tudo né? bem. Eu acho que não é necessário cobrar isso nesse momento, né? Cobrar não é necessário, mas se faz sentido para você, se faz parte do te deixar bem, ter uma rotina cheia de coisas e se manter produtivo, porque, ok, a gente realmente não pode fazer, apresentar um espetáculo no teatro, a gente realmente não pode, né, não está podendo é, se aglomerar, né? E a nossa profissão ela sugere esse amontoado de gente, seja no teatro, Sim, seja no audiovisual, sim, né? sim, sim. Mas assim, eu sempre achei, assim, sempre tem, né, na nossa carreira de ator, esses momentos entre safra, né? Esses momentos que às vezes duram um ano, às vezes duram menos, né? Às vezes vem tudo de uma vez, você tem que escolher, né? Mas isso cria uma ansiedade, porque não é um trabalho que você fica durante muitos anos ali naquele cotidiano. É um trabalho que muda de Sim, oito, e a oito gente às vezes meses, pode de um em correr um para a ano, de 6 televisão, para o meses, teatro, para o né? cinema e não. E Mas agora a tem um gente ciclo, é acaba, né? A peça acaba, a novela acaba, o cinema acaba, e aí você fica desempregado, ou você tem que correr atrás de outro projeto. Então, por isso, eu costumo chamar esses momentos de pausa grávida, que é uma pausa, sim, mas gerando algo, porque a gente não fica parado, né? Por mais que a não, a gente gente está esteja, sempre estudando, se né? exercitando.
ou com preguiça em casa de fazer nada, a gente está pensando, a gente está, né, no ócio, a gente está... Às vezes, descansar é necessário para produzir, né? Exatamente, sim. Então é isso. Eu tenho aproveitado para planejar bastante e tenho feito algumas peças, né? Por exemplo, eu fiz o Sim. Louco e a Camisa, assim, que é um espetáculo que eu estava já fazendo, né? Eu já fiz ele durante um ano, já entramos em turnê. Aliás, eu acho que a última apresentação foi no Teatro César em Ribeirão Preto, não foi, não? Foi, exatamente. Exatamente. Foi sim. A Foi. gente, a gente se apresentou uma semana, aí na semana seguinte já tinha estourado a coisa do Covid, e aí fomos nos apresentar. E eu achando meio estranho convidar as pessoas para peça, sabe? Eu não estava me sentindo Sim. bem. E achando, gente, como assim, né? Eu fui fazer o vídeo e pensei, isso não é para ter aglomeração de pessoas, eu estou convidando as pessoas para virem para o teatro, que estranho. Ai, sabe assim, aí tudo, as fichas foram caindo, né? Assim, eu Sim. lembro que o primeiro dia a gente apresentou no final aquela fila gigante para tirar foto que eu amo, que é uma das partes que eu mais gosto, de, né, receber o calor das pessoas que foram ali te prestigiar, de saber Sim. como aquela história atravessou a pessoa. Esse momento é muito especial. E eu fui, mas também muito reticente. No final eu falei, gente, vem cá, eu não estou me sentindo bem de estar convocando as pessoas para irem para o teatro nesse momento e de abraçá-las depois do espetáculo amanhã. A gente tem que apresentar, né? Mas vamos falar para a gente não se abraçar, porque a gente se Sim. conscientiza Você, e inclusive, educa também. postou uma mensagem, né? Colocando sua opinião nas redes sobre isso. Eu achei muito. Sim, Você foi muito sensato naquele momento, né? Porque você sim. corria o risco das pessoas, naquele momento. Bom, se corre o risco até hoje, imagina naquele momento das pessoas falarem: ah, não quer tirar foto, é metido e tudo mais. E não, e você se posicionou, né? Assim, porque realmente não dá, né, assim, pra gente se expor e nem expor as pessoas. Mas era uma coisa muito nova também, né, assim, eu adoro o carinho do público, assim, né, eu acho que quem me conhece sabe muito bem que para mim não tem essa, eu adoro receber as pessoas, conversar, sabe, adoro, Você é é uma... muito delicado, você tem um tato muito tranquilo, né, Rainer? Eu até fiquei surpreso quando você falou que você é muito inquieto, ansioso, porque eu sempre achei que você era tão sereno, tão tranquilo. Então, Pedro, a gente está nessa vida para evoluir, né? Então a gente dá uma olhada no que a gente precisa evoluir e ataca, né? Então, assim, Uhum. faço meditação há muitos anos, yoga, né? Procuro ter uma vida mais zen, né? Mas assim, dentro de mim é um turbilhão de coisas o tempo inteiro, né? Então, se a gente não aprende a silenciar essas vozes, esses ruídos, a gente não consegue ouvir a nossa intuição, o nosso sexto sentido. Então, Claro. é uma coisa que se desenvolve, e é diário, é uma escolha diária, né? Mas, nossa, esse período de quarentena, onde o caos está instalado no nosso país, no momento que a gente tem que estar junto, para combater uma questão biológica, de repente a gente tem que combater uma questão que fica maior que a biológica, que é a política e a social, né? Porque eu acho que o que está acontecendo agora com o nosso mundo, no nosso país especificamente, eu acho que o mais grave disso tudo é não a pandemia em si, que tem essa doença, é uma doença que se prolifera relativamente É rápido, um perigo real, mas ele abriu é um perigo porta real. para outros perigos dos quais a gente não sabe lidar e muitas vezes não É, são palpáveis, porque o perigo da exatamente. crise não há vacina, né? Não, exatamente, não há. E você começa a perceber os abismos sociais que existem, né? Então, quer dizer, quem tem um dinheiro e um plano de saúde, você consegue né, consegue ali receber um atendimento e tem tem uma quantidade de óbito bem menor. Agora, tem uma galera, que é a maioria do Brasil, que não tem essa grana para pagar esse plano de Uhum. saúde, que não tem essa grana para se manter em casa e manter a comida no armário durante 3, 4 meses sem trabalhar, entendeu? Então, assim, essas coisas matam muito, né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? Para essa desigualdade terrível, né? Totalmente. E a gente fala da crise política, mas a gente não pode esquecer que há uma crise onde empresários se aproveitaram desse momento
para lucrar ainda mais sobre a tristeza do outro, né? A gente falou de planos de saúde aí, onde muitos deles aumentaram, porque sabiam que Uhum. haveria uma procura, porque o brasileiro é guerreiro, então teve gente que foi lá, ralou muito, tirou de um lado, tirou do outro, às vezes para pagar um plano de saúde para um filho. E é muito triste a gente ver também que nesse momento tiveram marcas, tiveram empresas que se posicionaram de uma forma deplorável, né? Empresas que a gente precisa anotar o nome e a gente precisa não ficar mais quieto e calado, sabe? É, porque se a gente não combate, essas coisas, esses opressores vão tomando conta da sociedade, entendeu? De uma forma mesquinha e terrível, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que evoluir nessa vida, sabe? E evoluir faz parte da coisa de você saber o que você quer, saber o que você tem, saber as suas possibilidades, lutar pelos seus direitos, né? Não deixar que os outros escolham por você, porque se você não escolhe, os outros escolhem por você. E aí, não é tão bom também, né? Não. Então, Olha, o Matheus Martoni mandou te mandar um abraço aqui. Ele foi assistir a peça. Aliás, o Matheus vai em tudo que tem em Ribeirão Preto. Ele prestigia todos os opa, artistas que de legal, um todos beijo, os Matheus. estilos. E a minha mãe, porque eu ouvi hoje o dia inteiro, eu não costumo fazer isso, mas ela está aqui também. E ela falou o Opa. dia inteiro e ela escreveu um recado que é sua fãzona e que Qual o está nome dela? adorando rever o Celso todas as tardes em Etamundo Bom. É Célia. Célia, que legal que você está assistindo o Celso em Itamundo Bom, essa história tão linda que eu tenho tanto orgulho de ter feito e que me fez muito feliz quando eu gravei e agora está me fazendo muito feliz também porque eu estou assistindo. Um beijo para você. Fica com Ai, Deus, que se cuida. se Deus quiser, fez uma cirurgia no joelho no meio disso tudo e está lá se cuidando. Agora, uma coisa que eu sempre admirei nos seus trabalhos, além dessa questão da delicadeza, porque para mim a mesma delicadeza com que você trata as pessoas, você trata o texto. Eu acho você muito um ator da palavra, do texto. Eu acho muito bonito como você coloca o texto. E aí, quando eu fui dar uma pesquisada para a gente bater esse papo, eu entendi, né? Você tem uma base do teatro de Brasília, né? Você se formou no Centro Cultural Renato Russo e começou com a Adriana Lodge, né? Você conhece Adriana E Lodge? sim, no Meu Instagram Deus do céu. super Sim, sim, super se posiciona. E completamente. o teatro de Brasília é um teatro muito legal, muito interessante. Quando você vai a Brasília com outros espetáculos, é uma experiência muito interessante. Falam-se muito de Salvador, de Belo Horizonte, tirando o eixo Rio-São Paulo, mas Brasília é muito legal. E você acha que você trouxe uma experiência diferente para as obras? Eu quero falar um pouquinho mais dessa carreira sua que é super, que é um mosaico, que é uma coxa de retalho super legal. Mas você acha que a grande base desse brilho nos olhos que eu vejo, que eu acho que o grande público vê, fazendo o vilão ou fazendo alguém mais engraçado, fazendo as brincadeiras que você fazia com o vice, que nunca faltou, nem no vídeo, o brilho no olho. Você acha que a sua grande base, a sua grande essência é esse teatro de Brasília? Olha, obrigado pelo seu olhar, né? Fico emocionado e feliz, né? Porque a gente faz porque precisa fazer, né? Você sabe, você também é ator e artista. E quando atravessa no outro dessa maneira, é muito gratificante, né? É muito legal. A gente vê que deu certo contar aquela história que valeu a pena tanta dedicação. Então, sim, você falou da Adriana Lodge, eu falei aqui, você conhece porque, por acaso, eu passei essa noite inteira sonhando com ela. Adriana Jura? Lodge, sim, Estamos eu sonhei. conectados. É Sob a as Adriana. bênçãos de Adriana Lodge dos deuses do Sim, teatro. sim, eu vou. A Adriana, nossa, foi fundamental assim na minha vida. Eu vou colocar um filtro aqui, que eu adoro esses filtrozinhos. Pronto, Ai, vamos, esse por daqui, favor. pronto. Ai, Aí. ótimo. Aí, então, para falar da Adriana, esse filtro. É, Ah, eu, eu, eu conheci a Adriana num projeto de formação de atores contínuo que tinha no Espaço Cultural Renato Russo, quando eu tinha 14 anos. Eu fui fazer um teste
para fazer o Teatrando Montagem 1, que era uma oficina que terminava com uma montagem. Que legal, de apertar Olha, a tem bucete. vários, olha só. Eu não sei mexer a primeira vez. Esse do leão é ótimo, ó. Combina Lindo. comigo. Eu não vou Sim, tentar, vou aprender numa outra live, eu entro na do filtro, tá? Você tá. emana daí essa energia boa pra mim, combinado? Tá bom, tá bom. A gente brinca de filtro depois. Tá bom. É, Adriana, então, e aí fui lá, fiz eu fiz o teste, passei, Adriana. E o que acontece? A Adriana tem um trabalho muito sério, ela é formada na UNB, né? E ela tem uma formação toda com Augusto Boal, o Teatro do Oprimido. Então, onde esse processo do grupo é muito importante, né? O protagonista é o grupo, não tem o protagonista, né? E aí lá eu tive toda a experiência do fazer teatral, desde escrever os textos, a gente montou o Revolução na América do Sul, foi a primeira peça que eu fiz na minha vida, que é uma peça super política, imagina, eu tinha 15 anos de idade, eu não entendia muito o que era, e é uma peça que foi escrita, sei lá, há muitas décadas atrás, e é completamente atual. E há 20 anos atrás também era atual. Né? É uma peça que fala da estrutura da política na América do Sul, do Brasil, muito profundamente. E eu, com Sim, 15 anos, sim. estava fazendo isso, com uma galera da UNB, uma galera do Ducina, sabe? Eu estudava no Elefante Branco, que era um colégio perto. E ela falava muito, né, da importância do teatro, da importância da macenaria teatral, né, de você ir lá Sim, sim. fazer, né, e da importância de se produzir também para ter uma identidade cultural. E o E teatro é aí, exercício total, né? Repetição, ele nos leva à repetição, exaustão. Se estivermos noites bem no adentro de teatro, ensaio. estamos preparados para fazer qualquer trabalho de Sim. intérprete, né? Sim, exatamente. E aí depois, e aí eu fiquei lá 3 anos, né? Fiz uma peça baseada no The Wall de Pink Floyd, que é um álbum muito interessante que fala dos muros, né, que existem na nossa vida, desde o sistema educacional até, enfim, o sistema mesmo em si que dita regras e quer massificar, e engavetar a gente. E a gente passou um ano ali vivenciando esse álbum, escrevendo, dirigindo, atuando, fazendo a luz, fazendo tudo, sabe? Assim, foi muito legal. Eu passei 3 anos tendo essa experiência com esse grupo incrível. Era um grupo de 20 pessoas, no mínimo, assim, 20, 30 pessoas. Todos era um curso gratuito, né? Assim, eu tive uma infância humilde, então, assim, salvou a minha vida, sabe, Pedro? Foi assim, salvou a minha vida, porque muitos amigos da periferia lá onde eu morava, de Samambaia Norte, muitos amigos às vezes não tiveram muita sorte, sabe? Assim, alguns amigos morreram de overdose, outros foram mortos por policiais, outros estão presos, entende? Então, assim, Sim. pessoas que eu estudei ali, né? Estudei ensino fundamental. Então, assim, E eu eu acho ia muito para legal, você falou Brasília que para você fazer teatro. conviveu, assim, desculpa, pode. Não, é que você falou, Pode? eu convivi com 20, fazia o curso. E assim, nem sempre, quando a gente faz teatro, todos os nossos companheiros de grupo alcançam o que também entende-se como sucesso, porque o sucesso na carreira ele pode acontecer de várias formas, né? Não é porque o Rainer está na televisão que ele tem mais sucesso que algum outro companheiro que fazia teatro com ele. O sucesso é relativo, né? Mas eu fico pensando assim, como é importante o teatro de grupo e como a gente aprende e leva nas nossas construções artísticas futuras as experiências que nós tivemos com esses outros atores. Porque muitas vezes, muitos deles são 1000 vezes melhor, né, do que interpretando. A gente é um apaixonado pelos atores que trabalham com a gente, ainda mais no teatro de grupo. Né? Eu acho que se a gente pudesse, a gente montava produções para trabalhar com todos eles novamente. Com você é assim também? Com certeza, com certeza. Eu tenho muito carinho mesmo. Assim, esses dias eu estava vendo uma live da Adriana, que é uma arte educadora, diretora, atriz, fantástica, né? E com um trabalho muito sério de formação. E fiquei todo inspirado. Ela falou que a primeira peça que eu fiz, a segunda peça que eu fiz desse coletivo, estava no YouTube. E aí eu fui lá olhar. E foi tão Sim. emocionante, sabe? Ver aquele rapaz cheio de sonhos, com 15 anos ali, fazendo uma peça tão cabeça, tão militante, tão engajada naquele grupo fabuloso de 25 pessoas, né? Todo mundo ali estudando e o teatro lotado.
Pedro, no Teatro Galpão, ali um teatro bem tradicional de Brasília, lotado, tão lotado que não dava só gente na arquibancada. As Sim. pessoas sentavam ao lado, que não tinha nem cadeira, era no chão. Então, assim, foi um acontecimento. Eu fiquei completamente emocionado, sabe? E levo para minha vida inteira tudo que eu aprendi ali naquele coletivo. Mas é engraçado que você falou uma coisa sobre sucesso. Para mim, sucesso vem de suceder, sabe? Enquanto você estiver trabalhando, sucedendo o seu Sim, trabalho, você está no sim, sucesso, né? sim. Independente do que seja, assim, né? É óbvio que, né, merecemos viver dignamente, né? Nesse país, as pessoas não acreditam que cultura seja uma coisa essencial, acreditam que seja uma coisa de luxo, mas, né? Tratam a gente às vezes como, sei lá, como corruptos, né? Por causa de Sim. não sei o quê, do sei lá. Então, reverteram muito a Nós somos os questão. únicos que lutamos, inclusive, pelo direito dessas pessoas nos acharem isso, entendeu? Sim, A nossa sim, questão é só em relação à forma como isso é colocado, né? Nós estamos aqui, acho que queremos que todos deem as opiniões, inclusive contrárias. O que nós não sim, queremos é que exatamente. parta-se para o desrespeito. O que nós lutamos é para um estado de bem-estar social para todos, não só para alguns, né? A gente vive num país Isso. onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco. E o que a gente quer é algo mais igualitário. Sim, exatamente. E para a gente conseguir isso objetivamente, a gente precisa ter uma base na educação importante, né? Em dias de quarentena, as pessoas, né, falam: ah, agora eu estou valorizando os professores dos meus filhos mais do que nunca, né? Porque, Sim. né, vai ensinar matemática, ou vai ali ter uma didática Sim. para manter a atenção. Muita gente que eu tenho conversado, muitos colegas, estão pensando, né, nesse valor do professor, né, nesse momento de quarentena para quem consegue estudar, né? Porque tem gente que não está conseguindo no colégio público, por exemplo. Mas não dá para separar a educação de cultura. É como Não. se você separasse a carne do osso, sabe? Como é que Sim. você vai aprender a ler sem uma literatura, sem um Uma poema? rege, a outra amplia horizontes, né? Uma te dá o caminho, Isso, a outra tira a sua tapadeira social. Uma te mostra que você tem que questionar, a outra te dá argumentos para como questionar, né? Uma completa a outra, não uhum, tem como fugir, né? Olha sim. só, deixa eu ver, falar com o pessoal aqui, porque eles estão Marcelo Gasperini, profissional, Padre Fábio Ribeiro. Oi, padre, abençoa a gente. Padre, o padre está sempre nas minhas lives. Ai, Um que abraço para delícia! Padre, você, reza querido. pela gente sempre. Reza, Olha, reza, padre. o Noveleiros Real, Marco Michalak, passou por aqui também, Sheila Araújo, Maicon Veloso, muitos Sheila, comentários. lindona. O pessoal está pedindo aqui, tire os comentários. Você se incomoda de deixar aqui? Porque as pessoas estão mandando Não, carinho, estão participando. Eu vou não, eu não me deixar, né? incomodo, não. Para mim é E o tranquilo os Fundo comentários. Marlene Collet vai ficar aqui, por favor, porque a gente está sempre falando do Fundo Marlene Collet, porque é para ajudar os artistas, então eu fixo Sim. ele aqui. É uma excelente iniciativa, aliás, Sim. parabéns, né? São Obrigado. todos os técnicos, tem uma galera que trabalha para a gente conseguir estar ali no palco, né? Uma galera muito grande, pessoas Muito muito grande. queridas, muito dedicadas, muito apaixonadas também pelo que fazem, né? Então, assim, vale a pena dar uma reforçada e uma ajuda para essa galera que está sem conseguir trabalhar agora também, né? Sempre, sempre, sempre. Ana Klein, falei desses atores aí. A Ana Klein é uma dessas atrizes. Minha parceiraça aqui de vários espetáculos, uma grande atriz. Também, beijo, Klein. Beijo, beijo, Klein. Aí, olha! E, e, e aí eu tava, assim, várias coisas para se falar, o papo tá ótimo. Peixoto Lari aqui também. Falamos de Brasília, e você foi para o Rio de Janeiro, né? E você Uhum. fez bastante coisa, você fez vários seriados de comédia, os caras de pau, fez comédia de todos os tipos. Para novela, nas novelas transitou entre o sensível, entre um personagem mais cômico, entre o vilão. Um dos seus primeiros trabalhos com espaço maior, você já concorreu ao Prêmio Contigo, que foi Cama de Gato, se eu não tiver errado, mas o grande divisor de águas na sua carreira de televisão
foi o VISC, onde todo mundo que ia concorrer com você a um prêmio, acredito eu, que já sentava lá falando, ah, já perdi, é do Rainer. E assim, Valcir é seu parceiraço, né? E, aliás, não só Valcir, né? Por exemplo, no Teatro Sérgio Menezes, você Sim. costuma sempre... Agora, Elias Andreato, que eu espero que venha mais, onde Vem, tivemos a vem sim. felicidade Gênio, de nos meu querido. conhecermos, foi vendo o Elias, gênio maravilhoso, ácido, incrível, fazendo Fernando Pessoa. E você costuma trabalhar com as pessoas. Você deve ser ótimo de você trabalhar, porque a galera continua te chamando novamente para trabalhos. Parceiro de Sérgio no teatro, parceiro do Valcir na televisão, mas foi realmente o Viz que te projetou para um lugar que você falou, uau, meu Deus, e todos esses prêmios, como foi assim? Ah, sim, eu acho que em partes. O que acontece? Eu acho que, primeiramente falando sobre essas parcerias, né? Eu acho que é natural, né? Quando você trabalha com alguém e gosta e dá certo e faz sucesso, eu acho que é muito natural você querer repetir a dose, né? Você ir no certo, você, né? E aí, com o passar dos anos, você vai ali vendo que você tem uma galera, né? E que é óbvio que as portas estão abertas para conhecer gente nova, pessoas novas, à medida que vão surgindo os projetos e os convites, né? Mas, assim, a gente tem a nossa galerinha, né? Que a gente vai querer trabalhar sempre. E esses que você falou aí são parceiraços, assim, grandes encontros artísticos que eu tive na minha vida e que eu pretendo levar para sempre, assim. Então, são pessoas que se me convidam para fazer um projeto, eu aceito sem antes ver qual projeto é, só pelo prazer de estar ali com aquelas pessoas, sabe? Sim, gostei muito bem. Então, Tem então gente que a pessoa, eu tô pensando, tá, já aceito. Você não quer, a gente já nem sabe quanto aceito. vai ganhar, É o para que vai ficar, né? Trabalhar com fazer. você, tá tudo É, certo. Sim. tem gente que fala, mas Pedro, eu nem expliquei o que é. Eu falei, amor, eu já estou precisando, eu já estou pensando nos bares pós-ensaio, vão ser maravilhosos. Sim, sim. O camarim, né, também é tão bom, É, tão sim. fundamental e tão gostoso. Né? E é isso, você vai criando, vai criando afeição, vai criando intimidade, vai criando uma parceria à medida que você vai trabalhando com a pessoa, enfim. E aí rola. Mas o VISC, com certeza, foi uma oportunidade que eu tive de mostrar uma característica que eu tenho de camaleônica mesmo, né? Assim, de se propor e de se propor a mergulhar fundo num E a sua personagem. característica camaleônica é literal mesmo, porque assim, nunca é igual, né? Esse cabelo tá sempre diferente, sempre tem um toque. Você faz questão de se transformar num todo para cada personagem, né? Faço sim. É óbvio que às vezes a gente tem pouco tempo, né? Porque cada um projeto é um projeto. Às vezes você pega um projeto que você começa a gravar, sei lá, no dia seguinte ou uma semana depois, né? Já tem outros que você tem uns 4, 5 meses para se preparar e aí você faz um outro tipo de coisa. Cada projeto é um projeto. Mas eu gosto muito desse barato de olhar no espelho e não me ver, sabe? E ver uma outra Sim, pessoa. sim, Eu sim. acho que essa coisa de que Fernando mesmo, a pessoa fala, né, que em mim tem muitas almas, moram muitas Mas, almas, sim, sim. né? Eu sinto isso, eu sinto que dentro de mim tem muitas almas, almas que eu conheço e almas que eu ainda nunca ouvi falar, né? E que à medida da, do tempo e da oportunidade eu vou conhecendo. E é Claro. isso. E o Visc foi essa oportunidade. É um personagem bem diferente de mim, da minha realidade, da minha temperatura normal, né? Você me vê uma pessoa calma. O Visc não é nada calmo, né? Assim, não é nada Não. zen. Ele é todo, né? Né? E aí, eu, sei lá, emagreci 10 quilos, tirei a sobrancelha, tirei os pelos do corpo, que são muitos, coloquei mega hair, né? Aprendi a andar de salto alto, me matriculei na aula de salto alto para aprender, não foi tipo, coloquei o salto e aprendi. Foram meses fazendo aula, parecia que eu andava numa perna de Porque pau. não bastava apenas andar no salto, né? Precisava andar no salto da forma como visto que andaria. Não poderia Sim, ser o Heine andando no não, salto, tinha que ser o andar do Visc. Aí você passa a isso. criar, né? Visto que não só andava de salto, como dava aula de salto, né? Então a primeira coisa que eu fiz
quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer esse personagem, foi comprar um salto alto, né? E aí eu fui para a Espanha, estudei com Coraza. Eu acho muito legal fazer esse intercâmbio também de conhecimento, estudar sempre e ir para fora para ver, né, o que a galera pensa sobre o acting, sobre as técnicas, para você ir se reciclando e se renovando. Então, eu peguei meu salto, coloquei, sem saber andar ainda, coloquei na mala e fui para a Espanha, para Madrid, e fiquei lá estudando com Coraza, que é o coach do Javier Bardem, da Penélope Cruz. Fiquei 3 meses lá, né? Depois eu pude voltar para o Brasil e me matriculei na aula de passarela com o Neyme, com o Dinho, né? 2 professores. Fiz aulas de estileto com o Rafael Centurião. Fiz preparação com o Sérgio Pena e com o Eduardo Melevites. Foi o personagem que eu mais pude me preparar, porque eu fiquei sabendo um tempo antes, então eu pude me preparar. Eu sabia que a parada era uma oportunidade boa e que a galera ia colocar uma lupa de aumento ali no meu trabalho, e aí eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, me Você dediquei foi ao máximo. exercitando esse corpo por muito tempo, de várias Fui. formas, né? Que Assisti RuPaul interessante. inteira, sabe, assim, para entender sobre esse universo. E, assim, a verdade é que foi muito divertido, sabe, Pedro? Fazer o Visky foi muito divertido. É um E você personagem está que... preparado para talvez ter que viver ele de novo aí? Agora, eu não sei como chamam mais, se é remake, continuação, e tá esse burburinho de Verdades Secretas 2, uma novidade também, porque é a primeira vez que, se for uma continuação, vamos ter uma continuação de uma novela. E aí o Visky estará em outro tempo, com outro corpo. Eu acho que para o exercício do ator vai ser incrível, né? Eu acho que seria sensacional. Eu estou torcendo aqui para que role o projeto, para que o Visky esteja nesse projeto. Oficialmente eu ainda não sei de nada, mas eu tenho certeza que o Visky ia adorar dar uma pinta, né? Não é verdade? Dá uma Sim, mancha, sim, né? sim. Com certeza absoluta. E seria começar do zero para mim. É óbvio que a essência do personagem, eu já tive contato com ela, mas para mim seria começar do zero, sabe? Assim, só de Sim. pensar me dá um frio na barriga terrível, assim. Mãe, ele não Mas, sabe se ele vai participar. Ah, mãe, se ele for participar, ele me conta depois, eu conto para você em primeira mão, tá? Mas eu assim que tenho eu. certeza que eu imagino que cada vez que sai uma nota que alguém pronuncia o nome do Visky, entendeu? Ele deve, dentro de você, gritar enlouquecidamente: eu quero voltar, eu quero sair de novo, eu quero estar, eu quero fazer. Eu acho que, se depender do Visky, tem Verdades Secretas 11. Com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. Ah, É isso. E é isso. Seria uma delícia. Vamos torcer. imagina. Vamos torcer E, muito. e você sabe que eu acho que eu te conheci em Ribeirão Preto, quando você veio no Teatro Municipal com uma peça com a Daniele Vinitz. É E possível. qual o nome da peça? Que eu Quem ri esqueci. por último ri melhor. Isso. Era você, mais um ator, a Daniele Vinitz, uma atriz, uma É. comédia. Júlio Rocha, Daniele Júlio Vinitz, Rocha. Sara Freitas, direção Sininha de Isso, Paula, texto do Arthur isso, Chechel, né, isso. uma adaptação da Broadway. Você viu essa Sim, peça? eu assisti. Eu era diretor do Teatro Municipal na época. Então você me viu nu, completamente nu. E Meu você não amor, lembra? era essa bunda, esse bumbum. É uma provocação, né? Porque Foi assim, uma peça que ela eu é, fiz aliás, pelado. o seu bumbum é sempre notícia, é uma coisa que, né? Põe no Instagram uma foto, aí vira notícia. Aliás, é Meu ótimo, você Deus já do céu. sabe uma forma. Preciso divulgar uma peça, você põe o cartaz da peça e uma foto do seu bumbum. E aí, como que foi essa coisa do ficar nu em cena e tinha um trabalho de corpo também para a forma como acontecia o ficar nu e tudo mais. É uma comédia bem americana, mas trouxe uma pegada brasileira. E você não tem problema com isso, né? Ah lá, tá todo mundo falando Não. da sua bunda. Gente, é A uma bunda, galera é uma quer bunda. ver. Gente, não é um bumbum, é uma raba gigante, né? Impressionante. Tá É um aqui, bumbuzão, carrego. menino. Isso é bem. É Deus foi gigante. assim, infarto, né? Sim, Na hora de moldar você, ele falou: opa, aqui eu vou fazer maior. sim, sim. Acolchoa bem, é bem acolchoado o negócio. Sim. Mas eu gostei da sugestão de divulgar a peça
com a raba, né? Porque vai bombar, né? A galera vai curtir, vai comentar, né? Sim, Porque a galera gosta, né? A galera é safada, impressionante, né? muito. É, Muito. Você vai ver, o pessoal aqui, gente, vocês querem ver a bunda dele? Só seguir ele. Tem uma foto no Instagram que foi uma polêmica. me Aí. sigam, Que vejam. bobagem, né? Polemizar um bumbum de um ator, de uma figura pública que usa o corpo como ofício. É, o pessoal é muito. Você falou Pedro. tudo, o pessoal é safado, gosta de ver uma O bunda. pessoal é safado, assim, com certeza, mas somos também safados, todos, né? É, Não vou falar que eu não seja. Agora, essa coisa de ficar nu, para mim, é um pouco diferente, né? Porque a gente tem a mania de objetivar o corpo, né? É um bumbum, gente, sabe? Você também tem, você já viu vários, né? Por sim. que que a gente sexualiza tanto, né? Tanto as coisas, assim? Eu vejo a nudez com muita naturalidade, sabe? Assim, e não necessariamente sexualizo sempre, entende? Eu acho Eu normal e também bem sou natural. super tranquilo com isso, super tranquilo. Eu acho que é uma coisa natural e eu acho que é uma brincadeira gostosa, gente. Acho que enquanto a gente tiver. Eu prefiro ver as pessoas falando, eu até acho que você também, eu prefiro ver as pessoas falando do bumbum do Rainer do que falando ou tantas outras besteiras que são ditas por aí. Agridem muito mais. Tenho certeza que você não se ofende quando falam do seu bumbum, né? Mesmo porque ninguém nunca vai falar mal, né? Olha, não me ofendo, não. Não me ofendo, mas eu acho curioso, né? Porque, por exemplo, eu tinha feito A Dona do Pedaço, que foi uma novela que teve uma repercussão absurda, assim. Eu comecei fazendo um personagem que estava ali comendo pelas beiradas, assim, e de repente estava no centro da história, terminando capítulo atrás de capítulo, né? Andava na rua e as pessoas gritavam, cuidado com a Josiane e tudo mais. Então foi um trabalho bem grande, de bastante visibilidade. E aí, no final, eu postei uma foto, né, nu, para poder comemorar 1 milhão de seguidores, e de repente, só isso que me perguntavam, era só disso que falava. Eu ia nos programas, as pessoas só falavam disso. Então, um trabalho inteiro, de uma novela inteira, sabe, que deu certo, que teve um sucesso relativo, era uma coisa secundária. Então, né, eu fico impressionado a proporção que as coisas criam, né, assim, né? Eu Claro, acho a Luli tá engraçado. falando aqui, eu já vi um bumbum do Pedro. Eu não lembro disso, não. Já foi um bumbumzão, mas depois que eu emagreci, ficou um cozinho sofrido, sem graça. Uma Ah! coisa sem graça Tem como a total. galera dar uma conferida na rede? Tem em algum lugar? Vamos, Esse... não, que eu não. Também não digo que não, mas vai saber o que a gente faz com essa bunda por aí. No Rio, tá bom, Luli. Vamos deixar o assunto aqui, pelo amor de Vai, Deus. Luli, vem causar na nossa live, vem. E olha só, você sabe que eu lembro do espetáculo. Mostra, Pedro. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro do espetáculo que os meninos de comédia fizeram, Eric Johnson para ver se bomba. Já vou te dar uma ideia aí, entendeu? Você faz uma peça, o bumbum do Raider para trazer público, uma coisa assim, entendeu? Eu Eu acho, falei que eu acho que eu falei que eu vou escrever um espetáculo que vai chamar Entre Pirocas e Sanfonas. Porque uma peça de teatro lúdica enlouquecida tem que ter um pouco de piroca, um pouco de sanfona. Eu acho que vai dar tudo certo. vai dar prêmio atrás de prêmio, Pedro. Tomara, tomara. Olha só, eu queria falar um pouco, porque você também, assim, você já se aventurou na direção, você já foi produzir algumas coisas. E tem um projeto seu que eu acho que foi muito. Aí volta para o sensível, né? A gente volta para aquela coisa do sensível, que eu acho que está presente em você como produtor também, que você fez um centenário do Vinícius, você produziu um centenário do Vinícius de Moraes e convidou Ellen Oléria, Maria Gadu. Como que é? A música também é algo que pulsa forte dentro do seu coração? Com certeza absoluta. A música está completamente misturada, né, com a pessoa Rainer, assim. Minha vida tem trilha sonora, eu escuto música o dia inteiro, cantar me faz muito bem. Já fiz alguns musicais e tem uma frustração ainda que eu vou resolver nessa vida. Estou trabalhando para isso, que é de fazer uma obra musical aí também, entendeu? Eu gosto de cantar, me sinto muito bem cantando assim enfim o centenário do Vinícius foi uma homenagem a esse grande nome, né, da música mundial, esse grande
exportador do Brasil para o mundo, né? Eu sou apaixonado por Vinícius de Moraes e é um projeto que já foi a segunda versão do Vinícius, né? Um ano anterior eu tinha feito o centenário do Nelson Rodrigues, né? E homenageei o Nelson fazendo um espetáculo dele chamado Doroteia, onde eu chamei o Sérgio Menezes para dirigir, Cris Ubá para atuar, uma galera bem maneira assim, de Brasília também para estar ali comigo no palco. E me coloquei no papel da Dona Flávia, que é um papel que eu acho que dificilmente alguém me escalaria, né? E foi muito importante fazer aquele papel, porque foi, né, eu alimentando esse ator camaleônico que eu queria ser, né? Me dando papéis diferentes, papéis que as pessoas nunca me dariam na minha cabeça. Então, fui lá produzir, me coloquei no papel e foi ótimo. Apresentamos no Teatro Nacional, a família do Nelson foi, o filho, o Nelson foi, a Crica foi, eu conheci eles, a Crica que é a neta dele, virei amigo da Crica, eles fizeram uma crítica linda, assim, sabe? E foi uma experiência absurda fazer esse clássico no Teatro Nacional. E depois, né, eu tive a ideia de fazer o centenário do Vinícius de Moraes. E aí, só que foi um pouco um pouco maior o projeto, né? O Vinícius, ele tem uma obra na música, né? Uma obra poética na música, com a bossa nova, né? Todo esse movimento incrível que veio a partir dele. Ele também tem um movimento na dramaturgia, né? Ele tem alguns textos, então eu peguei o texto do Vinícius chamado Cordélio Peregrino e fiz um espetáculo em cima desse texto, que foi muito legal, né? Eu chamei os irmãos Guimarães para dirigirem, que são pessoas que eu sempre quis trabalhar, são nomes de Brasília muito legais, desde que eu me entendo por gente, e foi muito legal trabalhar com eles. Aí eu chamei a Aline Alves, que é a mãe do meu filho, a gente teve um casamento que durou 6 anos, né? Tivemos um filho, nos separamos. Depois de muitos anos, eu convidei ela, que é atriz bailarina também, para estar no palco comigo. Foi muito especial esse projeto, né? E aí, Imagina o quanto deve ter sido especial para o Pietro também, né? Sim, sim, ele assistiu algumas vezes. Eu não sei se ele lembra tanto, porque ele era bem novinho na época, eu tinha 5, 6 anos. Ele lembra que uma parte tiravam ele da peça, porque eu e ela, a gente fazia uma cena de sexo, né? E aí a gente não queria que ele assistisse essa parte. Então, toda vez tinha que ele assistia a peça inteira, mas essa parte a galera dava uma volta com ele. Ele lembra disso bastante. Mas é isso. E aí eu também convidei a Ellen Oléria para fazer um show, né? E o show foi sensacional. Foi um show para mais de 3 mil pessoas. Foi inesquecível, né? Cantando a obra do Vinícius, né? E aí a Maria Gadu não pôde ir na época. Quem foi o Paulinho Mosca, e que fez uma participação especial no show da Ellen. Eu apresentei o show e recitei algumas poesias, e foi o maior projeto que eu produzi até hoje, né? Muito trabalhoso produzir, muito mesmo, né? E produzindo e fazendo novela e aquela loucura, né? Mas deu tudo certo no final das contas enfim, tenho vontade de fazer outros projetos assim que misturem essas coisas, né? Tanto Todas, a sim. música quanto o teatro. E naquela ocasião a gente também fez um debate com os artistas que estavam participando do projeto, mais alguns alguns intelectuais, né, especialistas na obra do Vinícius. A gente fez um debate, uma mesa redonda, filmada, e isso tudo foi apresentado para, sei lá, muitas escolas públicas, assim. Atingiu, sei lá, uns 50 mil pessoas esse projeto, sabe? É uma palestra com esse audiovisual. Então eu tive muito orgulho desse projeto. Foi muito Nossa, bacana. de todos os seus projetos, de tudo que você já fez, é um que a gente tem que torcer para você ter todos os outros sempre, para que você possa repetir projetos assim. Porque não é É. só uma produção artística, é uma produção social, é uma produção educacional, né? É algo muito completo, assim. O Caio Bilac está dizendo, orgulho de você. Lara Cacador fala sobre o curso no ISB. O IESB. IESB.
O IESB. IESB é uma universidade que tem em Brasília. Ai, Lara, será que você fez faculdade comigo? Porque eu fiz faculdade de cinema no IESB. Sim, 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 Eu sim, sim. fiz, assim, não cheguei a me formar, mas eu fiquei lá, fiz 5 semestres. E foi muito legal, assim, eu já cheguei já fazendo um vídeo, e aí os vídeos sempre eram, sei lá, tinha uma votação e os melhores ganhavam prêmios e tal. E eu no primeiro semestre já fiz um clipe de uma música minha, sabe, assim, que tá no YouTube, inclusive, se chama Sétima Canção, Rainer Cadete, quem quiser assistir. É uma Multi, viagem. agora vamos definir você sempre como o multiartista Rainer Cadete. Sim, a gente Como que é a vai se música para a gente aventurando. pesquisar? Desculpa, acabei te cortando. A sétima canção, Rainer Cadete. Eu compus a música, cantei a música, fiz o clipe e a gente ganhou o prêmio lá no primeiro semestre. E todo mundo ficou bem entusiasmado comigo lá na universidade. A gente fez muitos projetos bacanas, muito. E eu fazia psicologia. Eu fiz 4 anos de psicologia e aí passei um período em Brasília, voltei a estudar psicologia, mas sabe assim, tipo, querendo fugir, querendo sair correndo, assim, não aguentando ler daqueles livros, aquela coisa toda, que hoje eu tô, já voltou à vontade, né, de fazer psicologia, mas naquela época eu falei, não posso. O que eu quero é aprender sobre audiovisual, me aprofundar nisso, porque minha carreira de ator já estava rolando, né, só que eu estava em Brasília ali, fazendo essa peça, inclusive, com a Dani Vintes, rodando no final de semana, e aí durante a Sim. semana eu saí da faculdade de psicologia e falei, não, vou fazer cinema. Aí aproveitei Você algumas ficava em matérias, Brasília? Você ficava em estava em Brasília. Brasília e viajava no final de semana. Uau! Isso, de segunda a sexta em Brasília fazendo faculdade de cinema e no IESB e depois no final de semana viajando com aquela peça. Fiquei um ano assim. Você foi pai do Pietro jovem, assim, né? E assim, o Instagram, vocês podiam montar um Instagram só dos dois, porque esse momento tá super legal. E ele deve estar numa idade, ele tá com quantos anos? 13. 13. Ele deve estar um moleque super seu parceiro agora, né? Rola Sim. videogame, as postagens, as coisas juntas. Deve estar uma fase super gostosa. E deve ser super legal ser um pai mais jovem também para acompanhá-lo assim. Tamo junto, brother, vocês dois? Sim, claro. Tamo junto, brother, mas né, eu sou o pai nessa situação, então às vezes cabe a mim colocar limite, ser, né, Bom, e explicar a importância da rotina, a importância, né, de construir as coisas, de conquistar as coisas, né, a disciplina, né, a importância da disciplina que foi tão difícil para mim entender, né, o teatro me ajudou muito, né, mais tarde. Mas é isso, a gente vai, né, dando o melhor ali como amigo, sim, mas não esquecendo dessa questão de educar uma criança que está no momento de explosão de hormônios, né, onde é e muito jovem para algumas preso, coisas e né? muito mais velho para outras, e preso, né, e muito próximo de mim, como nunca então, assim, porque a gente nunca passou 3 meses todos os dias juntos, assim, direto, né? Isso é um pouco inédito, assim, porque eu sempre tinha que ir trabalhar e tudo mais, né? Ou ele ia ficar com a mãe e tudo mais. Mas aí agora não, tá aqui comigo full time, né? E a gente se ajuda muito, né? A gente se incentiva muito. Nem todos os dias são flores, né? Um mar de flores, assim, óbvio. Mas eu fico muito feliz, assim, do ser humano que ele está se tornando, sabe? Fico muito orgulhoso mesmo de como ele é inteligente, como ele é sensível, como ele é capaz, sabe? De ser o que ele quiser e eu vou dar toda a força na hora que ele decidir e sempre, né? Como você se sente sendo pai de um garoto preto, com tudo que a gente está vivendo? E como você lida com isso com ele? Porque eu imagino que se dói na pessoa, eu imagino quando acontece com o seu filho. Eu não sou pai, Sim. mas eu imagino que deve duplicar essa dor, né? Hum. A dor é gigantesca, né? A dor é assim absurda. A gente precisa se fortalecer e se estruturar muito para lidar com essas questões que são tão ultrapassadas, né?
mas tão essenciais de serem discutidas. Então, assim, eu fiquei com a mãe dele, uma mulher negra, da periferia também, a gente se conheceu, né, na periferia de Brasília, fizemos teatro juntos, fomos para o Rio juntos, tivemos uma história bem interessante de parceria, de amor, né? E ele foi um fruto dessa história, né? Quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu ia ser pai. Ele nasceu quando eu tinha 19, eu morava no Rio de Janeiro, fazia faculdade de psicologia, fazia 2 peças de teatro ao mesmo tempo, uma de terça a quinta, com a direção de Sérgio Menezes, outra de sexta a domingo, com a direção do Jefferson Almeida. Inclusive, o Leandro Luna está aqui, um beijo, queridão, maravilhoso. E E todo mundo que está aí acompanhando a gente também. Mas aí o que que acontece? Isso, eu percebia, né, estando com ela, o racismo muito presente, né, em pessoas muito próximas, né, esse racismo estrutural, né, que a gente vive e que na década de 90, né, no início de 2000, era bem mais velado, né? E à medida que esse tempo vai passando, a gente vai entendendo que não dá mais, né? Que não dá mais para se calar em relação a isso, né? A gente tem uma sociedade que tem muito débito com essa galera, né? sim, Com totalmente. melanina na pele. Então a gente tem muitas questões. E essa galera já não está mais a fim de discutir sobre, sobre racismo. Eles querem evoluir no assunto, né? Mas é necessário, né? Mais do que nunca, né? Não Sim. se calar em relação a essas coisas que a gente está vendo, assim. Mas é isso, Às vezes a olhar. gente ouve que mas quer dizer então que agora o racismo aumentou? Não, não, é que nós vivemos um momento tão reacionário, né, tão fascista, e onde a gente tem o principal líder de uma nação maravilhosa, de um país com dimensões continentais como esse, empoderando o discurso do ódio, entendeu? Então, na verdade, é Sim. que as pessoas estão falando mais de forma odiosa. E aí cabe aos pretos se defenderem e a nós também, de certa forma. É lógico que a gente não tem o poder de fala, nunca, entendeu? O poder de fala é Hum. deles, mas, meu Deus, de lutar contra isso de alguma De não forma, porque admitir, né? não Não admitir. admitir, não Não cabe admitir. mais. Não existe mais a menor possibilidade da gente ouvir um comentário racista e se calar. Porque aí o Luther King tinha uma frase que pior que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Entendeu? O Uhum. omisso, entendeu? Ele é tão conivente com o racismo que o próprio racista. Uhum. Então não cabe mais, ainda mais para nós artistas, o silêncio. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É preciso se posicionar. E eu trabalho muito isso na cabeça do Pietro, sabe? Ele é um garoto bem empoderado, né? A mãe dele conversa com muito mais propriedade sobre esse assunto com ele do que eu. Mas eu sempre falo, meu filho, eu tenho medo, por exemplo, eu poderia morar no Rio de Janeiro e não moro, sabe? Porque eu tenho medo né, da polícia, dele sair, dele ser jovem no Rio de Janeiro, sabe? E não voltar mais, né? Do resto do país também. Eu tô agora mais afastado no meio do mato, mas eu fico preocupado, sabe? Me falam para ele, assim, toma cuidado, não usa boné, sabe assim, umas coisas assim, Sim, sim. que são A gente vê em todos absurdas. os seriados, quase todos os seriados americanos, mesmo que seja família negra, preta de classe média, sempre ensinando os filhos. Lá, eles ensinam os filhos a como agirem no caso de um encontro com um policial. Então, é Sim. uma coisa Então que é muito louco, né? Você tem medo dessa você tem que polícia. preparar o seu filho para isso. Olha onde a gente É, vive ainda. é um processo de necropolítica muito terrível, né? Onde o sistema decide quem vai sobreviver e quem vai morrer, né? E de várias maneiras, algumas bem óbvias, como, né, o policial dando aquele tanto de tiro no carro, sabe? Porque achou que era um bandido, né? Até coisas
mais sofisticadas, né? O racismo ele vai se sofisticando, entendeu? E a gente precisa estar de olho no que ele vai se transformando para apontar e falar que não, né? E é uma questão de aprendizado diário também. Porque a gente cresceu numa sociedade racista, então, às vezes, você também vai ser racista em algum momento, em alguma fala, né? Então, a gente precisa estar aberto e correr atrás, e estudar mesmo, e O aprender, errado não é escutar. ser, o errado é não se corrigir, né? Não é É, ter seus momentos, é não se corrigir. A gente tem que estar aqui, assumir os erros e se corrigir. Valéria Finotti, beijo. Martilene. ahn, Você, para terminar, porque o universo tem sido muito gentil comigo nesses encontros, e aí ah, sempre querida. encontro uma passagem dos papos pelo teatro infantil. E você fez um musical infantil da Silvertoff, né, que foi o Zé Vagão, eu vou precisar ler, mas Zé Zé Vagão de da Roda Vagando Roda Fina e Fina e sua sua mãe mãe Leopoldina. Leopoldina. O teatro infantil, ele não é só um trabalho, ele é um investimento, né, Rainer? Sim, sim, foi uma outra oportunidade para construir um personagem relativamente abstrato, né? E nesse universo do teatro infantil, onde a imaginação pode ir solta, que a galera acompanha, né? Então, esse espetáculo foi uma surpresa agradável que eu tive. Esse espetáculo iria estrear no FITA, que é um festival importante de teatro no Brasil, Festival Internacional de Angra dos Reis. E um amigo meu estava fazendo o espetáculo, eu estava trabalhando com alguma coisa, mas aí meu trabalho acabou e esse meu amigo não pôde continuar na peça. Faltavam 2 semanas para estrear. E aí ele falou, Rainer, eu não posso. E eles pediram para eu indicar alguém. Será que você aceitaria fazer? Aí eu li e vi que era um musical infantil e falei, sim, aceito, muito, muito, muito afim. E aí no dia seguinte eu já estava gravando o CD do musical, que inclusive esses dias eu estava fazendo uma live aqui, o José Loreto disse que a filhinha dele escuta esse CD, que ele também fez a peça. Ele era a bruxa má da peça e eu era o Zé Vagão da Roda Fina, que não queria andar nos trilhos. E a sua mãe Leopoldina queria fazer ele andar nos trilhos. Então era uma historinha muito legal da Silvertoff, é uma história da companhia de teatro dela, né? Lá de Petrópolis, e foi muito especial apresentar no Dia das Crianças para 2.000 pessoas na praia em Angra dos Reis. Foi muito especial, foi muito especial. E fazer turnê depois e ficar com essa galera e apresentar para esse público tão puro, tão próximo, Tão exigente, tão tão exigente, tão verdadeiro. verdadeiro, exatamente. Sim, exatamente. É, Foi uma experiência é, não. incrível. Sim, sim. Você sabe que com 1 hora o Instagram chuta a gente daqui, né? Sei sim, sei. Você sabe que ele E o papo chuta. tá tão bom, né? Você Ah, é um que bom, excelente querido, que entrevistador, bom. excelente artista. A gente, assim, a gente se conheceu muito tempo atrás lá na peça, né? Mas agora mesmo que a gente teve a oportunidade de conversar mesmo, né? De Sim, se sim, conhecer sim. melhor. Eu adorei, Dá um esse papo. beijão no Pietro, fala que a gente tem sempre que incentivar a geração deles, porque eles vão ser do caralho, porque eles já estão sendo e vai ser a geração que já nasceu com asas. E se Deus quiser, a gente vai deixar essa galera voar. Então dá um beijão nele. Muito obrigado. Eu espero que logo tudo isso passe, que a gente possa bater esse papo próximo, se dar um abraço. Você volte a Ribeirão estando aqui. O chopp do Pinguim é pela minha conta, tá? Oba, não vejo a hora de tomar um chopp e de jogar uma conversa, né, noite adentro aí com pessoas queridas como você. Obrigado pelo convite da live, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. E é isso aí, se cuidem, se cuide. Com certeza, querido. Um beijo. Até a Beijo, próxima. Sucesso. valeu, Obrigado. falou. Tchau. Tchau, tchau. Ah, gente, ó, eu vou fazer agora, entro em outra live com a Mira Har, a mãe do Lucas Silva e Silva. Vamos continuar batendo papo falando sobre teatro. Boa, fiquem pra live, vou assistir. Valeu. Valeu, querido. Tchau, tchau. Com Beijo. Deus.